Oi, pessoal, boa tarde, quase boa noite já, né? Estamos aqui, então, para a última palestra do dia, né? E essa é uma atividade muito bacana, muito importante, porque ela vai tocar num tema que não foi abordado ainda nessa conferência, mas ela tem uma importância muito grande, porque acho que hoje, se a gente pensar nesses dois conceitos de plataforma, que é a web como uma plataforma de desenvolvimento de software, e games como uma tendência, uma forma de você criar interação, uma forma de você contar a história, e uma forma de... É um conceito que começa a fazer parte da cultura do cotidiano do ser humano. Então, para isso, a gente convidou aqui o Anjay Manzoor para poder falar um pouco sobre o passado, o presente e o futuro do desenvolvimento de games utilizando HTML5. Então, o Anjay, ele é desenvolvedor de jogos em HTML5, fundador do estúdio independente Enclave Games, criador da competição JS13K Games, da comunidade GameDev.js e escritor da newsletter semanal GameDev.js. Orgulhoso membro da família de palestrantes de tecnologia Mozilla, animado com tecnologias web de ponta, como WebXR e Progressive Web Apps, gosta de comer sushi e jogar Neuroshima X. Então, welcome, Anjay. And thank you. Bem-vindo. Olá, pessoal. Agradeço pela presença e estarem aqui, não é até a última sessão do dia. Eu imagino como já devam estar cansados. Então, a nossa última sessão vai ser bem mais divertida, não é? A coisa bacana de se fazer e desenvolver jogos. Essa é a última palestra, então vai ser realmente, sabe, a diversão da construção e desenvolvimento de jogos. E também vou falar um pouquinho sobre a evolução pela qual passamos nos últimos anos, falar sobre o presente e também o futuro. Este slide eu vou pular, já que eu já fui apresentando. O estúdio Enclave é um grande estúdio de jogos. Eu sou o programador e a minha esposa é a responsável pelo desenho gráfico. Na verdade, é um estúdio de 2 pessoas. E a nossa filhinha de 3 anos é a que testa os nossos jogos, mas ainda não está funcionando, mas ela vai crescer e, com certeza, ela será a terceira funcionária do nosso estúdio Enclave Games. Então, eu vou comparar 2011 com 2019. E por que 2011 especificamente? Porque houve um workshop que foi o W3C, que ocorreu na Varsóvia, e foi uma conferência que falou sobre os jogos desenvolvidos na base de HTML5. Discutimos sobre o desenvolvimento dos jogos na base HTML5 e um workshop semelhante organizado pela W3C, que foi organizado em Redmond pela Microsoft HQ. Essa foi uma ótima oportunidade para compararmos o panorama de se construir jogos com base em HTML5 lá em 2011 versus hoje em dia. Além disso, 2011 também é um momento importante em que comecei a criar os meus jogos sob essa base e a tratá-los de maneira mais séria. Eu fiz alguns experimentos alguns anos depois, mas foi mais ou menos como o Snake do passado, mas que não foi tão importante. Esses jogos eram bem específicos. Eu era um desenvolvedor júnior ainda, eu queria participar de algumas conferências, mas sabe, os ingressos eram muito caros e eu pensei, se eu criar um jogo, de repente eles vão me dar um convite de graça. Então eu pude participar da conferência, que foi bem interessante. E essa conferência aconteceu em 2011. Depois eu tive um convite para falar sobre a criação de jogos na base HTML5. Jogos ou não. Basicamente, na verdade, foi em 2012, essa conferência que eu palestrei. Eu desenhava e desenvolvia jogos, mas isso era muito desafiador, especialmente porque comparávamos os jogos HTML5 nos jogos nativos e era
terrível. Você era muito lento. A maior parte dos jogos em 2005 não tinham nenhum áudio. Era muito problemático ter algo que funcionasse. Enquanto eu vou tentar restaurar aqui a minha apresentação, vou continuar falando, tá? Basicamente, tínhamos questões de desempenho, de áudio, sabe? Uma série de coisas dessa ordem que tornavam a nossa vida realmente desesperadora, uma vez que éramos, né, desenvolvedores e criadores de jogos, tudo era muito difícil. Podíamos criar algo que chamávamos de jogos lá em 2011, mas na verdade, sabe, era cheio de vírus e a experiência foi realmente terrível naquela ocasião. Mesmo quando testamos essas coisas 1000 vezes, né, sempre acontece alguma coisa com a tecnologia que nos deixa na mão. Acontece, né, gente? Eu normalmente, eu não mostro nenhuma demo nas minhas apresentações, porque até hoje eu tenho 100% das demos que não funcionam. Então eu tento sempre a opção mais fácil, que é mostrar os slides. Mas aparentemente, né, às vezes tem um crash aí, sei lá o que acontece. Eu falei então sobre o performance do Canvas, problemas com áudio. Quando você cria jogos tentando ter áudio, você precisa ter toda uma tecnologia de áudio, porque não dava para rodar 2 sons simultaneamente. Então a opção foi deixar cair o áudio, né, e rodar os jogos mesmo sem áudio. A gente tentou fazer com que eles funcionassem offline, mas não funcionaram. Várias tecnologias tentaram, mas ainda assim não rolou de funcionar offline. E os APIs que você pode utilizar para criar os jogos, como Gamepad, Pointer Lock ou Full Screen, eram todos experimentais. Mesmo que ele funcionasse numa versão específica de um determinado browser, com a próxima atualização, a demo ia acabar caindo. As ferramentas de desenvolvimento para os desenvolvedores de jogos foram basicamente tiradas do front-end e era isso que os desenvolvedores usavam. Com relação à monetização, se quisermos monetizar o conteúdo da internet, é necessário trazê-lo em pacote e publicá-lo nas lojas da internet. Havia muitos desenvolvedores nativos que estavam publicando os seus jogos na internet. Mas temos boas notícias aí. Isso funciona hoje, nos dias que estamos, 2019. Todas as coisas que vivenciamos em termos de problemas e dificuldades alguns anos atrás já não são mais problemas, funcionam muito bem. O desempenho do nosso browser é bom o suficiente, e já que você consegue ter um conteúdo apresentado, renderizado em 3D e num frame de 16 segundos, mesmo que seja um conteúdo pesado, o que é bacana, você consegue, né, renderizar rapidinho. Nós temos também agora a possibilidade de ter áudio e também geramos sons ou até podemos compor músicas no browser, e isso está muito além, né? Pensando que no passado a gente tão pouco conseguia tocar 2 sons simultaneamente, até agora podemos compor músicas. O jogo, ele pode ficar offline, porque nós tínhamos aí o servidor que vai nos ajudar a passar os dados caso não haja conexão. Então é possível trabalhar ou jogar offline também. O apoio através dos APIs, ele é muito bom, ele é responsável por 80% do apoio que os browsers recebem. Os slides, eles são baseados na internet e eles são controlados a partir do Xbox, que é o API dos jogos, que na verdade aí é que está a beleza da internet, não é? A internet ser controlada pelos APIs. Há uma série de ferramentas que temos no momento
Não que tenhamos que começar a escrever o código do zero. Nós temos escritores que criam conteúdo, editores que criam conteúdo em 3 dimensões, e eles trabalham muito bem, muito rapidamente, e essas novas ferramentas nos ajudam a criar jogos, experiências bem mais complicadas num período bem curtinho de tempo. Há tantos jogos legais que eu gostaria de mostrar para vocês. Vou mostrar 3 deles, tá? E o que é realmente impressionante nesses jogos é se pensarmos que cada um deles foi criado para a competição do JS13, em que você precisa criar um jogo em 13 kilobytes. É um pacote de jogos, não é? Em que você cria esse ativo em 13K. Alguns anos atrás era super difícil criar qualquer coisa que funcionasse. E agora, imagina, as pessoas criam esses jogos maravilhosos. E não dá nem para dizer que eles têm, né, um limite aí de tempo. A tecnologia é suficiente. Podemos criar e fazer coisas interativas através da internet. E criar jogos bem legais. Mas ainda algumas questões aí a serem trabalhadas. Eu não sei se vocês se lembram aquela briga que teve entre a web, a internet e os nativos, que tentavam, né? Quem é que vai ganhar, um ou o outro? E o cenário para esses jogos baseados em HTML5 é que muitos editoriais, muitos portais que começaram rapidinho, e há vários desses, né, novos portais e publishers, e você precisa ser muito rápido para publicar nestes mercados e nessas plataformas. Tão logo esse jogo surja, você precisa publicar, porque há tantos desenvolvedores criando tantos jogos que em poucos meses toda a plataforma está lotada de jogos e fica muito difícil você realmente se sobressair aí neste mercado ou nessas plataformas com tantos jogos. Você tem que concorrer com os nativos, com os desenvolvedores nativos, você tem que seguir as regras, eles conhecem os nativos mais do que os desenvolvedores de internet, e nós, desenvolvedores da internet, temos aquela camada extra, que é a aplicação que o nosso jogo consegue ter. Então, nós trabalhamos num outro nível para dificultar ainda mais as suas vidas, e as nossas também. O que ocorreu alguns anos atrás é que, uma vez que podemos criar ou gerar tantas experiências, nós temos aqui uma divisão entre aqueles desenvolvedores independentes versus você ter um estúdio, não é? Então, nós temos aqueles independentes que criam experiências móveis casuais, como, por exemplo, ficar no trânsito, por exemplo. Isso é comparado àqueles estúdios maiores, com um número maior de pessoas trabalhando, que querem explorar plataformas tecnológicas como o WebGPU, que é uma forma de acessar os cartões gráficos a partir do browser, ou ainda o WebAssembly, que é um subgrupo específico de linguagem através da qual nós podemos ter cálculos bem rápidos que podem nos ajudar a calcular diferentes coisas nos jogos. E esses estúdios maiores, normalmente eles têm uma série de ativos que eles querem carregar. Estamos comparando um jogo de 3 megabytes por um de 100, por exemplo. Então, eu me perguntava sobre a situação atual. E eu queria saber dos desenvolvedores, eu sou um cara bem ativo aí no segmento, eu queria saber quais eram suas dificuldades, suas necessidades e que problemas os desenvolvedores tinham em desenvolver e realizar seu trabalho, para comparar com a minha própria experiência. Uma grande lista de coisas que vai desde muitos pacotes e pré-processadores. Então, websites, fonte, origem, e era assim antes, e agora nada. Temos pré-processadores e pacotes compilados, e muitas vezes você não encontra nada nesses pacotes. Precisamos de mais ferramentas de desenvolvimento para que foque no desenvolvimento dos jogos, para que os mesmos possam ser testados no browser, mais tutoriais, cursos, materiais. Temos bastante material, mas sempre tem espaço para mais, não é? O que eu já mencionei também,
também sobre as plataformas, que elas estão se saturando extremamente rápido, gerando aí uma janela de alguns meses, enquanto a nova plataforma surge para você realmente empurrar o seu jogo à frente, conseguir ter alguma receita, porque em poucos meses, não é, aquele objetivo já acabou e você vai ter que procurar um outro distribuidor, um outro publicador do teu jogo. Novas plataformas, alguns meses da plataforma são importantes, essa experiência é importante. Daí esses donos de plataforma convidam os desenvolvedores de jogos para conhecerem as plataformas e depois de alguns meses eles falam com os grandes publicadores, porque ao invés de lidar com 400 desenvolvedores, eles podem falar com uma única empresa e obter a mesma quantidade de jogos a partir de um único canal. Alguns mencionaram que seria legal ter vários módulos embutidos nos browsers. O Shared Array Buffers, ele diz ter múltiplas camadas de jogos, mas o que foi mencionado na pesquisa, o que também se relaciona com a minha própria experiência, é que no momento é bem difícil ser descoberto. E o que está conectado à descoberta é que fica difícil ganhar dinheiro através da internet, certo? Então vamos discutir sobre a descoberta e a monetização. Alguns anos atrás, em 2011, podia-se criar um jogo, publicar na internet e basicamente parava aí. Não havia tantos jogos, então você acabava tendo, sei lá, os 5 melhores jogos com base HTML5 e que tinham como propriedade essa plataforma. Basicamente, era o quê? Um total de 40 jogos pelo mundo todo, apenas isso. Então, dezenas de artigos como estes eram publicados e um conhecia o outro, né? Era uma comunidade muito pequena, mundialmente, apenas 40 jogos, e depois de poucos meses você ficava super conhecido e famoso ali com a bandeira do teu país de origem, e daí todo mundo comprava e jogava o seu jogo. Agora não, o número aumentou muito e fica muito difícil, já que temos tantos desenvolvedores criando tantos jogos, porque agora realmente criar esses hiperjogos casuais é bem simples, você consegue criar e gerar um em poucos dias. Há posts como estes aqui, eu não tenho a menor ideia de quem consegue criar e concluir 500 jogos de uma única vez. Isso é insano. Isso foi em 2013. Um grande portal, o Zygomatic, ele comprava jogos de desenvolvedores que já tinham desenvolvido jogos. Eles começaram com 100 jogos e um único desenvolvedor, ele criou apenas 500 de todos esses. Estão centenas ou até mesmo milhares desses desenvolvedores como estes que criam, sabe, um pacote de jogos. Por isso fica muito difícil concorrer e ficar conhecido e ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, né? Monetizar, né, o seu trabalho. Alguns anos, o principal foco, em lidar com os editores era na venda de licenças. Nós, desenvolvedores, a gente vendia uma licença para uma editora, alguém que fosse publicar o jogo no portal e pronto. Esse tipo de mudança que ocorreu, passando para assinaturas, não é? Agora você paga uma determinada quantia de dinheiro mensalmente, né? Uma quantia mensal. E isso, nos últimos 2 ou 3 anos, acabou passando para um modelo de participação de receita divertida. Ou seja, a gente tem que lidar com o publicador, normalmente tem um pedaço de um código que mostra algum fator adverso ao nosso jogo, enquanto que 20 ou 30 horas, daí 20 ou 30 horas trabalhando sobre isso, daí eventualmente o jogo é publicado e daí é necessário mais meio ano para ver se aquilo funciona, se o jogo funciona. Também precisamos lidar com questões de roubo do código ser roubado. Uma coisa era proteger o nosso ativo, certo? O nosso bem, que na verdade era realmente fazer com que o código ficasse cada vez mais difícil de ser decifrado.
E uma vez que os jogos são cada vez mais fáceis de serem construídos, ao invés de instalar ou de brecar o código-fonte, você pode até haver a clonagem. Não é mais só uma questão de invadir o código de entrada, mas clonar o seu produto. E os clones estão invadindo o mercado como um todo. Isso acontece em poucos dias. Então, a ideia é proteger o código, mas não só, porque você pode até proteger o código, mas ainda assim você pode ser clonado. Apesar de todas essas questões, eu acho que ainda há luz no fim do túnel, em termos de tecnologia, em termos de lidar com as questões de descobertas e também de monetizar o conteúdo criado. Do ponto de vista tecnológico, como já mencionado, funciona em comparação a 2011, mas há coisas que podemos fazer melhor, que é possível melhorar, que pode trabalhar melhor, pode funcionar melhor e mais rápido, como o PWA, que são os aplicativos progressivos. Você pode criar websites que funcionem melhor e mais rápido do que as aplicações nativas. Nós temos este caso também das aplicações de aplicativos da web progressivo, que são websites. Essa é uma aplicação, um aplicativo de ajuda, um helper. As aplicações nativas criadas pelos publicadores dos jogos, porque eles tinham apenas as versões Android, iOS, e isso agora, não iOS, isso funciona em todas as telas. Mesmo que a tua geladeira tenha uma tela, você pode colocar um mouse e clicar e você vai ter isso na tua tela, jogar na tela da tua geladeira, que é bem interessante também. Então, nós veremos a morte dos aplicativos progressivos nos próximos anos? Então, vamos esperar. Esperar o quê, então? Espera aí. Vocês conhecem o termo RWD? O que quer dizer RWD, pessoal? Vocês sabem? Alguma ideia do que quer dizer RWD? É o Responsive Web Designer. É uma forma de se criar e compor websites de maneira responsiva. É o designer responsivo. É uma forma de criar esses websites de tal maneira que eles pareçam ser diferentes em diferentes dispositivos. Por exemplo, quando você está criando um website a partir desse desenho responsivo de internet, ele vai funcionar no smartphone, vai funcionar no tablet, no laptop, no PC, na geladeira. Apenas vão ter uma aparência, vão ser exibidos de maneira diferentes. E, de acordo com vários desenvolvedores, isto foi considerado uma forma de se criar os websites como sendo a única maneira de fazê-lo. Então, no momento, estamos criando websites com esse design responsivo. Mas a gente nem sabia qual era a sigla para isso. Então, eu posso dizer com segurança que estaremos criando websites nos próximos anos que terão essas características de PWA, e você nem vai chamar de PWA, nem vai saber que você vai estar trabalhando com aplicativos progressivos. Há diferentes tecnologias que também podemos usar para criar diferentes experiências, como WebXR, que é uma realidade virtual no seu browser. Há um jogo chamado Moonrider. Vocês conhecem esse jogo, Beat Saber? Ninguém conhece? Beat Saber, ele fala. É um jogo em que nós temos o controle sobre o jogo. Se pudermos criar algo semelhante através da web, e eu já testei, gente, e funciona, vai ser demais. A gente vai poder partir daí, criando experiências mais interessantes, que serão ou aquelas mesmas dos nativos, ou até mesmo melhor do que a deles.
Outras tecnologias que também podemos ver aqui ou buscar é o WebAssembly. Houve uma entrada na competição do ano passado em que já foi apresentado o WebAssembly para simular líquidos, fluidos. É como se você tivesse, sei lá, por exemplo, o seu navio e você tinha que aterrissar numa plataforma, mas daí tem água ou tem muito vento, alguma coisa do tipo, e você tem que ajustar o movimento daquela aeronave ou daquele barco. Em teoria, você tem aí megabits de códigos para conseguir ter essa WebAssembly processado, mas para entender como fazer isso com menos de 30 kilobits e fazer funcionar, nossa, foi algo demais mesmo. Temos o WebGPU, que vai ajudar a acelerar as coisas, e nós não precisamos criar, por exemplo, o próximo Quaker, ou sei lá, podemos usar o WebGPU para calcular jogos casuais, ou qualquer outra experiência que você queira construir. E há um dito que diz que tudo é um remix, não é? Então é muito importante tentar mixar e combinar todas essas tecnologias. Eu acho que este será o futuro. Nós poderemos combinar algumas diferentes tecnologias a partir de uma única experiência. Tem um jogo chamado Hungry Fridge, né, a geladeira faminta. É um jogo criado para ser jogado, né, no celular móvel, e a ideia por trás do jogo é essa, né? Você joga no teu móvel e você vai clicando nos alimentos. Agora, se você conectar aí o joguinho a um laptop, daí ele muda. Fica um jogo totalmente maluco. Você recebe tiros de um tanque, né? Como se um tanque viesse ali atirando, né, nos alimentos e em você. Mas funciona. Dá para imaginar alguém tentando criar um jogo móvel 2D casual que rode, né, no celular? E caiu de novo a conexão. De novo, fala sério. Eu posso imaginar, mais uma vez, que você cria um jogo em 2D, você pode trabalhar offline com o PWA. E daí você pode usar serviços e adicionar todas as demais tecnologias a esse remix. Assim, uma coisa seria jogar o jogo de maneira normal ou até acelerar através do GPRU ou do WebAssembly. Seria legal se pudéssemos pegar o mesmo jogo, colocar no headset de realidade virtual e ter o mesmo jogo que vai ter uma visualização de 360 ou um jogo 2D com efeitos 3D rodando durante todo o jogo. O conceito original, em relação ao conceito original, transformando o jogo. Na pior das hipóteses, se o seu laptop for uma porcaria e for travar no meio da apresentação, sabe o que eu quero dizer? Eu não sei se vocês conhecem o conceito de streaming from the cloud, né? Alguns projetos que estão tentando fazer esse streaming através da nuvem, estão tentando concluir essa missão. Ao invés de rodar jogos que são difíceis de serem rodados porque o teu equipamento é uma bomba, você pode ter um jogo que você faz o streaming, ele vem de um PC, né, de ponta, que é passado para o seu laptop, que é uma porcaria. Se houver exigências técnicas para baixar um determinado jogo que você está afim de jogar e o teu laptop tem 7 anos e já está meio velhinho, daí você pode ainda jogar aquele jogo, porque ao invés de liberá-lo, né, ou de baixá-lo para o teu dispositivo diretamente, você pode lançá-lo num outro computador, um laptop na nuvem. E daí é só uma questão de ter uma boa conexão e não mais um problema de dispositivo, né? Ter uma boa conexão é um problema, mas é outro tipo de problema. E daí esse streaming vai trazer todos esses frames, né, os quadros, diretamente para o teu computador. Então você pode jogar numa boa, mesmo que o teu computador seja ruim.
Vamos falar então um pouquinho sobre a coisa da descoberta? Há algo chamado esquema, que são formas de descrever algo na internet. E desde que houve aquele workshop, alguns poucos meses atrás, em Redmond, nós tivemos uma discussão sobre a discoverability, que é a descoberta. Então, seria interessante ter jogos que fossem descritos de tal forma que pudéssemos adicionar alguma coisa no schematic.org. Nós podemos ter, por exemplo, um jogo específico em que ele seja monetizado, a resolução, e todas essas informações poderiam ser usadas. Então, por exemplo, se nós temos uma ferramenta de busca e estamos atrás de vídeos, então a gente pode buscar jogos, e esses jogos vão ser mostrados com o nome do autor, a data de lançamento, de repente algumas imagens ou alguns vídeos mostrando o jogo. Daí você pode olhar através dos jogos e encontrar os jogos que você quer jogar. Um outro tópico diferente, que seria também de interesse para nós e que nós discutimos no workshop em Redmond, foi a monetização. Há um conceito chamado monetização da web, um EPI, de acordo com o padrão da internet. Eu dei uma palestra e nós discutimos que nós temos questões com a monetização. Depois de alguns meses, a parte da descoberta já foi cuidada, nós fizemos uma extensão, que eu espero que nós tenhamos, na verdade, com trabalho esquemático. E aí a monetização e as questões com a monetização foram discutidas. Eu fiz uma experiência com monetização nos meus próprios jogos. E é interessante observar que, já que como ainda não é um rascunho, nem veio a ser uma proposta, na verdade, é uma proposta para fazermos um esboço do trabalho. E, na verdade, vocês podem fazer isso no browser no momento. Nós temos um browser que implementa isso e temos um serviço que você pode assinar, várias coisas diferentes que nós podemos fazer. O IPI de monetização é uma coisa bem nova mesmo, já está disponível há poucos meses, eu espero que funcione. De qualquer forma, temos uma categoria de monetização da internet. Acabamos ficando com 48 jogos monetizados daqueles 250 que foram encaminhados esse ano. Ou seja, foi um número bastante interessante. Então, isso parece muito legal, mas como é que esse negócio funciona? Muito bem. Se você se inscrever no website do COIL, a COIL é a primeira empresa a oferecer isso. Trata-se de um padrão aberto, onde qualquer empresa pode concorrer com eles. Você entra no website, paga $5 por mês e se torna um assinante pago. Se você visitar o site, por exemplo, o meu jogo, o site informará que o site é monetizado. Temos um tag chamado monetização, que indica o pagamento. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho como é que funciona. Ou seja, se vocês visitarem o website, vocês verão que o website é monetizado. A COIL paga dinheiro instantaneamente na minha conta, em tempo real. Ou seja, basicamente, para cada segundo que você gasta no meu website, se você for um assinante pago, eu recebo pelo meu trabalho. E eu tenho o controle completo do que eu vou fazer com aquele dinheiro. O Payment Pointer
Basicamente, trata-se de informação sobre onde você pode encontrar ou indicar uma carteira específica. Temos várias empresas diferentes oferecendo esses wallets, essas carteiras. Isso é feito com IPI de monetização, ou seja, você já pode receber em XRP, que é uma moeda criptografada, e nós temos wallets que oferecem pagamentos em dólar dos Estados Unidos. Eu acho que logo nós teremos outros wallets que vão surgir com outras moedas. Porque, por que não, né? Então, essa assinatura do COIA funciona como se fosse uma assinatura de uma academia de ginástica. Você paga um valor determinado por mês e pronto, você tem acesso livre. Basicamente, se você gastar uma semana jogando o jogo, eu provavelmente vou receber $20, mas esse dinheiro não é retirado dos seus $5. São $5 que você paga para ter o acesso. E aí você não tem que se preocupar com mais nada. Do ponto de vista do desenvolvedor, eu consigo detectar se você é um assinante pago ou não. Isso pode ser feito verificando a monetização. E aí eu consigo verificar se o Estado já indica que você já começou. Ou seja, se isso estiver marcado, eu posso também verificar eventos específicos. Posso conferir o evento chamado início da monetização e depois nós temos outras funções. Podemos oferecer conteúdo adicional para aquele assinante que visitou meu jogo. Então, por exemplo, eu posso acrescentar algumas moedas, eu posso destravar um nível diferente do jogo, eu posso dar bônus, o que quer que seja. O mais legal disso é que tudo tem a ver com expandir o meu próprio jogo, o meu conteúdo, o meu website. Eu não tenho que trabalhar com qualquer empresa que trabalha com publicação. Eu consigo detectar se um assinante é um assinante pago e oferecer alguma coisa extra para esse assinante a partir do meu próprio jogo. Acho que isso vai ser bastante importante no dia de hoje, com todas as palestras que nós tivemos com questões de privacidade, monitoramento e esse tipo de coisa. O mais legal disso tudo é que eu consigo descartar totalmente o conceito de ganhar dinheiro com anúncio. Eu não preciso disso, não precisamos nos preocupar com privacidade, com terceiros que vão ficar espiando os meus jogadores, ou com a venda de dados e todo esse monte de porcaria. Eu consigo jogar tudo isso fora, mostrar aos usuários o pointer de pagamento e ter uma relação direta com alguém que gostaria de pagar para visitar o meu conteúdo. Então, você pode ir para a internet ou ir para casa, porque EPI é um padrão aberto, ao invés de ficar embalando as coisas e tentar competir com mercados fechados, ecossistemas fechados, empresas privadas que vendem dados e tudo mais, eu consigo simplesmente mostrar o dedo do meio para eles e dizer que eu prefiro fazer monetização sob os meus próprios termos, de acordo com as minhas próprias condições. Quando eu falei sobre publicação clássica, eu quis dizer que ao invés de tentar ficar implementando coisas muito malucas e diferentes, coisas que ninguém consegue entender porque são complicadas demais, e aí nós acabamos tendo que trabalhar com mais de uma editora que vai ter um código diferente, que não funcionaria de qualquer forma. Ao invés disso, se eu conseguisse ter apenas uma HTML de uma linha e aí fazer alguma coisa dentro do meu próprio jogo, eu vou optar por isso, é claro. Em relação às editoras, se você implementar isso, você vai ter que aguardar a importação, geralmente demora 6 meses, depois de 6 meses você fica sabendo que você colocou 30 horas de trabalhos para ganhar um total de $1 para os seus jogos, basicamente.
Então, eu prefiro receber meu pagamento em tempo real, prefiro receber isso diretamente e esquecer esse monte de porcaria. Alguns dias atrás, teve um festival de Mozilla em Londres. Nós fizemos apresentações para nossos concorrentes. E uma coisa muito interessante é que nós discutimos uma coisa chamada dinheiro ou patrocínio para a internet. É um valor que foi uma coisa que começou algumas semanas atrás, coordenada pela Coil e Mozilla. Eles oferecem algumas bolsas que valem 100 milhões de dólares e serão dadas num período de 5 anos para todos os criadores de conteúdo. Você não tem que fazer jogos para isso. Se você criar qualquer tipo de conteúdo na internet, ou se você quiser criar conteúdo para a internet, você pode tentar pedir a bolsa e você vai receber para tentar utilizar a monetização na internet. Você poderia tentar verificar se essa é uma opção viável para ganhar dinheiro na rede. E aí, se você fizer isso e aparentemente funcionar, você também vai ganhar dinheiro da monetização, do IPI de monetização também. Então, para resumir, parece que a tecnologia é suficiente, nós conseguimos desenvolver experiência de internet, criar jogos muito bacanas, e além disso, nós podemos tentar também avançar, criar diferentes tecnologias e ver o que acontece. Temos alguns desafios com descobertabilidade. São coisas que nós podemos tentar superar. Com todas essas questões de monetização, o PI da monetização, pelo menos para mim, parece como um caso muito vitorioso, 100% vitorioso. Eu não queria fazer a implementação disso nos meus jogos há alguns anos atrás, porque eu fiquei esperando conscientemente que surgisse um API de monetização. E aí eu poderia dizer, olha só, inscreva-se por $5 por mês e você terá acesso a todos os outros criadores de conteúdo, que parece uma coisa muito bacana também. Então, se vocês desenvolverem jogos, sítios de internet ou qualquer tipo de experiência, eu incentivo vocês a tentarem as novas tecnologias, ver como é que funciona essa coisa da descobertabilidade e tentar o API de monetização e construir o futuro da rede. Muito obrigado por sua atenção. Acho que nós podemos tentar fazer a sessão de perguntas e respostas. Nós temos tempo para algumas perguntas. Se alguém quiser fazer uma pergunta, mesmo esquema do dia inteiro, tem os 2 microfones aqui, é só se posicionar e fazer uma pergunta. Is it working? Queria começar comentando um pouco sobre, acho que tudo que você falou, achei fantástico a gente pensar em revolucionar esse cenário do desenvolvimento de games e pensar que o desenvolvedor de websites, o cara que desenvolvia sites com HTML, CSS, JavaScript, hoje trabalha com PWA, ele pode desenvolver games e pensar não só em desenvolver por prazer, mas poder monetizar e começar a se tornar um negócio mesmo, que seja aos poucos, até de repente acontecer como a Rovio, que fez o Angry Birds, né? E se tornou, acho que, uma grande empresa de desenvolvimento de games. Eu queria ouvir um pouco de você, o que você recomendaria para
para esse pessoal que vem do mercado do desenvolvimento de websites. Você já falou um pouco sobre monetization, sobre esquema.org, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais o que você recomenda para quem está nesse mercado de desenvolvimento web, desenvolvimento de aplicativos, mesmo que seja para smartphones, para poder começar a entrar nesse mundo dos games e focar especificamente em games utilizando HTML5 como plataforma. Bom, você poderia repetir a pergunta, por favor? Para quem está desenvolvendo games, desenvolvendo sites e aplicações em HTML5, o que você recomenda para que ele comece a focar em games, desenvolvimento de games, já considerando essas boas práticas que você apresentou aqui? Eu acho que sim, elas estão traduzindo. Você quer que eu recomende uma forma de começar a trabalhar com monetização ou com desenvolvimento de jogos em geral? Nós temos muitos tutoriais, alguns tutoriais na internet, onde vocês podem começar a desenvolver jogos. E eu acho que se você for um programador, a Phaser é o mais popular de todos. Mas se você não for um programador, há diferentes ferramentas que podem ser utilizadas, como, por exemplo, produtores de jogos que vão permitir que você construa jogos sem ter que fazer qualquer codificação Java. Você poderia tentar fazer isso. Agora, na parte de monetização da internet, se você tiver um blog, um site, ou um canal de YouTube, ou qualquer tipo de conteúdo da rede, você pode tentar monetizar. Tem a ver com o meta tag para os assinantes, e você trabalha com seu conteúdo. Pode escrever um tutorial no seu blog com uma seção específica que ficará visível apenas aos assinantes, e aí você pode oferecer algumas informações adicionais sobre o tutorial e coisas desse tipo. Plataformas que hoje já existem para desenvolvimento de games, inclusive games para web, como Unreal e Unity, como elas estão preparadas para receber esses conceitos de discoverability e monetization? Você está perguntando de portais como Patreon ou ferramentas como a Unity? Sim, ferramentas como a Unity, se eles estão prontos para utilizar essa tecnologia. Bom, essa tecnologia é bastante nova. Eu diria que a monetização, o API de monetização, começou a dar as bolsas algumas semanas atrás, ou seja, ainda está bem fresquinho. Se a Unity quiser tentar fazer isso, eles podem, simplesmente, não tem nada que impeça. Já que eles têm um especialista na internet, eles poderiam definitivamente fazer isso. Mesmo o desenvolvedor poderia fazer isso sem a ajuda da Unity, sem os autores da Unity. Você pode tentar fazer a monetização independente da ferramenta que você utilizar. É tudo independente mesmo, independente da ferramenta. Então, se você tiver qualquer conteúdo de internet, basicamente você pode tentar monetizá-lo imediatamente. Boa tarde, parabéns pela palestra. Meu nome é Tiago,
A minha dúvida é com relação à complexidade dos jogos, né? Então, no seguinte sentido, a complexidade narrativa que a gente tem nos jogos desenvolvidos em HTML5 são mais simples, isto é mais difícil projetar um jogo mais complexo, com mais fases, para a web, né? Então, queria saber com relação à complexidade do jogo em si, para a web. Depende do desenvolvedor. Eu prefiro desenvolver jogos simples. Todas as criações dos meus jogos foram jogos que levaram 2, 3 ou 4 semanas para serem criados. São simples, jogos bastante casuais mesmo. O jogo dura alguns segundos, 50 segundos. São jogos bem fáceis, simples. Porque quanto maior o projeto que você quiser tentar, maior a possibilidade de você não conseguir concluir. Então, eu sei que tem equipes maiores que trabalham com jogos mais complexos. Você pode ter 10 desenvolvedores diferentes trabalhando, ou programadores que trabalham em equipes num jogo só. São jogos feitos para a rede. A coisa legal é que a tecnologia já existe, ou seja, ao invés de ficar pensando, será que eu consigo criar o Flappy Bird no HTML5? Que, no momento, você pode fazer isso em um dia, hoje em dia. Podemos criar muito mais coisas em comparação com alguns anos atrás. No momento, trata-se de uma decisão do tamanho do projeto que os desenvolvedores querem tentar fazer. E como nós temos bons editores e outras ferramentas que ajudam a desenvolver os jogos, podemos criar projetos maiores, mesmo se você trabalhar sozinho, ou se você também trabalhar com uma equipe maior. Isso depende do desenvolvedor mesmo. Para mim, eu quero criar coisas simples, brincar com a tecnologia. A maioria dos jogos são bastante simples. Nós utilizamos algumas coisas específicas. Às vezes eu posso querer ter um jogo com tecnologias diferentes. Mas o mais importante era terminar o jogo rapidamente e depois entregá-lo aos jogadores. Mas eu sei que há outras equipes e outros desenvolvedores que trabalham com projetos maiores e, ao invés de colocá-los numa equipe, eles podem tentar monetizá-los. Tem uma última pergunta ali. Sobre Web Monetization, como assegurar que ninguém possa, por exemplo, rodar seu script após, sem pagamento, sem nada? Como que está em relação à segurança, para evitar possíveis futuros hacks, cracks? Como que seria? Eu acho que esse é um problema geral que acontece na internet. O seu conteúdo pode ser roubado. Da mesma forma que o seu conteúdo pode ser roubado e depois publicado em outro lugar mais longe, onde eles não aceitam DMCA e não aceitarão um jogo que foi roubado de um portal. Então, eu acho que são coisas com as quais nós temos que lidar fora da zona de conforto de um programador. Esse é um problema que temos em geral com a internet e que não é específico da monetização ou do API ou qualquer outra forma de monetizar as coisas.
qualquer forma de monetizar conteúdo pode ser roubada de um jeito ou de outro. A ideia pode ser roubada, ou o jogo pode ser clonado. Alguém pode colocar o seu jogo numa outra loja com outro nome e começar a ganhar dinheiro. Ele vai continuar sendo roubado. É um problema genérico que nós temos que lidar, né? Não tem a ver só com a monetização. Obrigado pela palestra, obrigado por tudo que você compartilhou com a gente, essas novidades sobre o desenvolvimento de games utilizando a plataforma da web. Eu acho que é muito legal estimular esse tipo de desenvolvimento, porque a web continua sendo essa grande plataforma de desenvolvimento web. Obrigado, Jay. Obrigado. A conferência, eu passo aqui o microfone para o chefe, para ele dar as palavras finais. Obrigado, Reinaldo. Obrigado, Andres. Acho que tudo que eu posso dizer assim, acabou. Acabou, acabou, acabou. E é hora de happy hour, então a gente vai daqui. Quem quiser, vamos para o bar, vai acabar. Porque a melhor forma de acabar uma conferência é nos confraternizando, nos congraçando. Tenho que agradecer, obviamente, a toda a equipe técnica que ajudou muito, apoiou muito, fez esse evento acontecer. Agradeço demais, né, a equipe de eventos do NIC, na pessoa da Drica e da Bel, mas tem várias outras pessoas aqui do staff do NIC que fizeram a conferência acontecer. Toda a equipe que está lá atrás também, de áudio e filmagem, os meus agradecimentos também. E, sem dúvida nenhuma, a toda a equipe do CEWeb, que é maravilhosa. E, na verdade, foram eles que colocaram o evento em pé, que fizeram tocar esse evento, que convidaram vocês, convidaram os palestrantes, e isso aqui foi uns momentos muito bons de conhecermos, momentos muito bons de falar da web, preservar a web no com seus princípios originais, e, mais do que isso, foram momentos que fizeram a gente refletir que a gente também é responsável pela web que temos e somos responsáveis pela web que queremos e podemos correr atrás da web que queremos. Muito obrigado, está encerrado, até a próxima.